Não sei se vocês viram, mas a DeepSeek acabou de lançar um desconto permanente na sua IA de 75%, deixando ela mais barata do que qualquer outra IA do mercado, né, e dos Estados Unidos. E isso mostra muito como a China opera as coisas, como ela entende as coisas. Eu trabalhei numa empresa que era concorrente de uma chinesa, eram duas multinacionais brigando que nem loucas dentro do seu mercado, e eu digo assim, eu lembro que eu tive algumas conversas com alguns diretores da empresa e eles sempre falavam, cara, é muito difícil, porque a China, o pensamento dela, diferente do Ocidente, que é muito baseado num capital privado, né? Então, ou seja, eu te dou dinheiro, mas sempre olhando no mercado, com quanto tempo eu vou ter esse retorno. Eu preciso ter a volta desse dinheiro para mim e eu preciso saber quando, né? Então, é sempre uma análise no curto prazo. A China, ela olha no longo prazo. E isso muda o jogo completamente para ela. Por quê? Quando a gente fala de longo prazo, muitas decisões parecem ser malucas, né? Você fala, pô, eu vou dar 75% de desconto permanentemente para essa DeepSeek, para essa inteligência artificial? Vai dar. E aí, por quê? Porque o meu interesse não é ganhar dinheiro com a IA agora. O meu interesse é levar a maior quantidade de usuários e pessoas para dentro do ecossistema de inovação chinês. Quanto mais pessoas usarem DeepSeek, a Queen, que é outra que está surgindo agora também, e várias outras IAs que a China está produzindo, maior a probabilidade de você conseguir trazer mais inovação, mais gente legal para poder estar dentro do ecossistema da China, e você consegue gerar mais inovação e começa a ganhar esse mercado e essa guerra da IA que está acontecendo. E a sensação que dá, galera, é que assim, dentro de uma perspectiva de produção, de ferramenta, a DeepSeek acabou de lançar um modelo que ela chamou de V4, né? E ele é super competitivo, ele é super bom, as pessoas que estão usando DeepSeek estão vendo que ela não deixa tanto a desejar ali dentro de uma perspectiva de uma Anthropic, né? Uma Cloud AI ou um ChatGPT do que ela, né? E ela tem vários desafios, porque eles não podem usar chip da NVIDIA, o processo de treinar uma IA deles é diferente por conta dessa falta de chips, né? Mas eles estão alcançando. Como a gente falou em outro vídeo, a gente está falando de um país que foi bloqueado e por ser bloqueado ele está, cara, inovando onde ele pode, acelerando o processo de inovador dentro da IA para poder revolucionar esse mercado. E por enquanto, o que eu posso dizer para vocês, assim, o Brasil é um observador, né? A gente não tem a nossa própria IA e tal, mas tem uma coisa que é super relevante, né? Que para a gente muda muito. Quando a gente vê dois competidores tão grandes ali como o Brasil, os Estados Unidos e a China brigando pelo mercado de IA, o mercado é a gente. Nesse caso, o mercado é a gente. E sendo a gente, todo tipo de competição ali entre duas, nesse caso, a gente pode falar empresas, mas até potências mundiais ali discutindo quem que vai ser a grande vencedora desse mercado de IA, a gente paga menos, né? Então, quanto mais, por exemplo, uma DeepSeek que agora coloca 75% de desconto dentro da tua IA, as outras inteligências artificiais, mesmo que elas sejam mais conhecidas, elas não têm a liberdade total de, por exemplo, chegar e aumentar o dela, falar, quer saber? Eu vou aumentar aqui 5 vezes o meu preço, o que dá a sensação. O que, né, todas as pessoas que trabalham com IA dizem é que existe um movimento dentro dessas empresas de IA de subsídio de custo. Então, assim, o custo que nós estamos pagando para as inteligências artificiais hoje em dia não corresponde à realidade de custo que eles têm, mas todos eles estão buscando criar uma cartela de clientes, viciar as pessoas, né, no sentido das suas ferramentas, deixar que elas sejam sempre a primeira opção, né, o bombril da IA, né, tipo, pô, qual que você usa para desenvolver? Cara, você tem que usar a Cloud AI, ela é a melhor de todas, tal, sei lá o quê. Mas a DeepSeek, né, se você tivesse só, por exemplo, o ecossistema americano produzindo IAs, é bem provável que você poderia ter um preço sempre fixado no teto. Mas, por quê? Porque, cara, competição seria interna ali, você tem os parceiros, todo mundo no Vale do Silício conversa, você consegue criar uma regra de piso de valores para que você sempre consiga ter uma margem cada vez maior de IA. Qual que é o problema desse cenário agora que os Estados Unidos enfrentam? A gente está falando de uma outra potência que não é controlada pelos americanos, que chega e fala assim, olha, eu também tenho interesse em ser líder nesse mercado, então eu vou tomar as minhas decisões estratégicas para que eu seja o líder nesse mercado. E isso envolve também competir pelo mesmo cliente que você está competindo, e eu posso pegar então esse valor, posso diminuir meu preço e brigar também por essa mesma galera. Então, no curto prazo, a gente vê que a gente ganha pra caramba, porque isso reflete no custo que as empresas vão ter no desenvolvimento de software, no custo que as pessoas, né, as pequenas empresas vão ter tendo uma IA, construindo o seu ecossistema de produtos, que acaba, né, hoje sendo
primordial, né? Eu acho que daqui a pouco, daqui a uns 5 anos, não ter IA nas suas empresas vai ser impossível. Todo mundo vai ter a IA fazendo coisas diferentes em áreas diferentes. E isso também acaba colocando em xeque todo o processo de ganho das empresas Big Techs americanas que estão cada vez mais apostando no mercado de ações voltado para a inteligência artificial. Por quê? A partir do momento que eles não têm o monopólio da inteligência artificial dentro dos Estados Unidos, você não consegue mais controlar a forma de ganho, né? Como eu falei para vocês, se eu tenho uma grande potência que está competindo também com ferramentas de IA do outro lado do mundo, mas que vai vender para o Brasil, vai vender para a América Latina, para a Europa e tal, você, quando vai fazer a tua prospecção de quanto que você vai ganhar no longo prazo, você não consegue aumentar, você não consegue deslanchar a sua curva de receita, porque toda hora tem alguém batendo em você ali que fala, cara, se você aumentar aí, o meu preço vai continuar igual e eu vou angariar clientes seus, né? Eu já vi gente falando, pô, eu vou mudar para o DeepSeek, que está muito mais barato, por exemplo, com o Cloud AI, né? E aí, como que você vai garantir, por exemplo, que um Cloud, um ChatGPT vai realmente conseguir provar que aquele faturamento que eles estão colocando no longo prazo, né, que está traduzindo todos os valores da bolsa de valores, né, o valor da ação da Nvidia, do ChatGPT e por aí vai, como que ele vai conseguir ganhar esse dinheiro se você tem um concorrente não deixando você subir esse preço, o preço, né, da forma que você ganha dinheiro dentro da tua própria solução. Então, é um desafio no longo prazo que eles têm, que acho que, né, alguma coisa vai acontecer. Essa luta vai durar por alguns anos, eu acho ainda. É bem provável que todos eles permaneçam dentro do mercado, mas mudanças acontecerão e vão impactar diretamente o Brasil, né? Eu acho que a China está ganhando lideranças muito interessantes em cenários em áreas cada vez mais novas dentro do mundo, né? Ela está virando pioneira, líder, e a inteligência artificial é uma coisa, e eu, né, sendo a minha opinião sincera, é que competir com a China é muito difícil, pela estrutura que ela tem. Hoje, ela tem a maior quantidade de engenheiros por pessoas no país, eles têm uma infraestrutura industrial gigante, então você consegue criar muito mais aplicações de inteligência artificial do que, por exemplo, um país que não está industrializado, que é o caso cada vez mais dos Estados Unidos, né? Então são coisas que pesam bastante para o cenário chinês, além da visão deles de longo prazo. Não quero ganhar dinheiro agora, eu quero, se eu fizer o básico, que é vender, criar ciência, pesquisa e desenvolvimento, capacitar pessoas, eu já estou ganhando muito. O lucro para mim, posso discutir isso mais para frente. Eu estou falando em desenvolvimento tecnológico, social da minha população. Essa visão deles, eu acho que colocam eles na frente dos Estados Unidos de várias formas. E é isso. Valeu, galera, obrigado. Esse vídeo foi mais rápido para a gente falar sobre a nova versão da DeepSeek, o que ela está fazendo com o mercado, mudanças muito grandes. É bem provável que outra IA vai lançar mais um modelo. Eu sinto que isso em algum momento vai dar mais parecido, todo mundo vai ficar muito parecido, muito igual. E aí a briga começa de verdade, porque você já tem um bom resultado sendo entregue por todas, e aí como é que a gente faz, né? E é isso. Quem quiser se inscrever no canal, dar um like, comentar embaixo, eu estou à disposição. Qualquer coisa que vocês queiram comentar, às vezes pode virar vídeo também. E a gente se vê no próximo. Valeu!